se juntou com essa jornada com o time do ICP para a gente pegar e, de alguma forma, trazer conhecimento para vocês. Acho que isso é uma parte bem legal. Quero depois conhecer um pouco mais de cada um aí. A gente tem uma jornada bem longa pela frente para a gente aprender muita coisa junto. E a ideia aqui vai ser fazer algo bem inicial, assim, bem iniciante mesmo. E, poxa, poder trazer vocês para esse mundo do ICP, tipo, mesmo sem saber nada. Então, a nossa primeira aula vai ser mais sobre, cara, conhecimento do ICP em geral, saber um pouco sobre o ICP. E falando um pouco sobre a gente, assim, meu nome é Brian, eu faço engenharia de computação no ITA, sou praticamente formado aqui, indo para o meu último semestre. Sim, a gente acabou pegando um cargo, entre aspas, de Dev Hell do ICP, né, no caso, para dar esse bootcamp para vocês. E a gente tem uma experiência bem grande em diversos hackathons. A gente ganhou o hackathon da IF Denver, que a gente vai depois comentar com vocês um pouco mais sobre esses hackathons, como participar, como se envolver mais com a comunidade do ICP. Mas a gente, pô, já ganhou diversos hackathons. Fui alumni do PBA. A gente foi para a China no início do ano para entender um pouco mais de Rust, que é algo bem legal. Sou fundador do clube de blockchain aqui no ITA. E é isso, a gente atualmente também está tocando uma empresa aqui de software house focada em blockchain. Acho que é isso. É isso, valeu. Vai lá, continua. Pode seguir, Luiz. Isso aí. O Brian já falou bastante. Acho que o nosso background é bem parecido assim. A gente, como ele falou, a gente está terminando engenharia de computação do ITA, né? A gente já tem experiência aí de 2 anos que a gente está nesse mundo de Web3, muito focado em desenvolvimento. Então a gente já olhou para muita coisa, desde Ethereum, EVM, né, até Polkadot, Solana também. E agora a gente está mergulhando cada vez mais no ICP. E a gente está aqui para dar esse bootcamp. A gente vai estar começando desde o início, né? Então, desde alguns conceitos mais básicos de blockchain. Eu não sei quantos aqui já são de desenvolvedores, qual que é a experiência de todo mundo, desde o mundo com o mundo Web3 ou com desenvolvimento. A gente vai começar falando de algumas coisas de blockchain, de Web3, e daí coisas específicas da ICP, e de como essa rede blockchain está revolucionando com várias coisas que são estado da arte mesmo nessa tecnologia. Então, a primeira coisa se inscreva no Luma, todo mundo, por favor, né? A gente tem os eventos lá, eles estão no Lume, e para a gente é importante que todo mundo se inscreva para a gente ter esse controle, né, de todo mundo que está participando e que vai participar também. Então, todo mundo aí, se puder, se inscreva. A gente vai estar compartilhando essa apresentação depois, mas quem puder já está pegando esse link aí já. Acho que a gente já seria muito bom, né? Então, eu vou deixar aí uns 10 E, segundos para você. pessoal, Pode falar, tipo Brian. assim, sim, eu tava falando aqui com o time aqui, a gente vai esperar uns 2, 3 minutinhos aqui pra uma galera mais chegar e dar 8 e 10 pra gente começar e todo mundo começar na mesma página. Se inscrevam no link. No caso, eu mandei o link aqui no chat e, tipo, eu vou estar aqui no chat também. Então, cara, podem mandar dúvidas aqui enquanto o Luiz estiver dando essa aula. Eu vou ajudar ele aqui respondendo algumas dúvidas no chat. E vai ser bem legal o curso. Acho que a dinâmica é fazer essas 8 aulas até metade de julho. E a gente ficar nessa dinâmica. Algumas aulas vai ser eu que vou dar, algumas aulas vai ser o Luiz que vai dar. E, poxa, a gente vai ficar alternando aqui e, tipo, enquanto eu dou suporte no chat, ele que faz a aula, acho que é bem legal. Se você tiver alguma dúvida geral, assim, sobre o ecossistema de blockchain, se quiserem perguntar agora, acho que a gente vai dar 2 minutinhos para o pessoal chegar. E por favor, se inscreva no Luma aí, o link já está no chat. Para quem não conhece muito o Discord, Luiz, você consegue compartilhar sua tela só para o pessoal ver onde que é o botão do chat e essas coisas assim? É, Consigo sim, peraí, acho que eu tô na tela aqui errada, que eu tô com, peraí. a ideia, inclusive, do curso é que, tipo, pronto, o chat é ali em cima, gente, ó, um botão ali, lá em cima, no 28 ali, ó, lá em cima à direita. Pra ver que nem eu sei. Aqui, ó. Aí, ó, na direita, não, Aqui, ai, direita, aqui, direita, isso. direita.
Não, direito. Aqui, É viu? Nem eu, esse. nem eu sabia onde era. Então, pronto, Então, time. Eu botei o link do Luma aqui. Acho que a ideia é pegar e mostrar pra vocês, acho que do zero, acho que tanto quem não tá acostumado muito com o Discord, quanto no GitHub, e vai ser bem legal. eu vi uma Ah, perguntinha, a ICP é a única linguagem com linguagem própria, a única blockchain com linguagem própria. Na verdade, vários blockchains têm linguagens próprias, assim, algumas têm versões diferentes. E isso é o que acontece geralmente por otimização, né? Cada blockchain quer otimizar, assim, e daí algumas têm linguagem própria. o foco aqui acho que é mais falar do ICP, assim, o ICP, ele tem uma linguagem própria que é o Motoko, mas assim, os contratos, a gente vai até falar um pouco depois, eles podem ser desenvolvidos em outras linguagens, inclusive Rust. Mas o foco aqui é a gente ensinar vocês Motoko, porque eu acho que é um diferencial. É o ICP em si, cara, um protocolo muito bom, assim. E, cara, eu acho que eu acho que como tudo no mundo de Web3, assim, tem muita demanda para aprender coisas, assim, principalmente coisas que, cara, são diferenciais que o pessoal geralmente não sabe, assim. Acho que não devem ter muitos devs hoje que sabem Motoko, então acho que são uma oportunidade gigante aí para fazer nesse bootcamp, vocês conseguirem produzir projetos bem legais e, cara, chamar a atenção do pessoal. Isso aí. Se alguém quiser fazer para ter certificado, tem que assistir todas as lives no Discord. Então, boa pergunta. Essa pergunta aí eu vou deixar um pouco para o time da administração, mas eu acho que precisa assistir uma grande parte, 75%. É isso, time. Pessoal, eu Mais abri a alguma. minha, a minha câmera aqui, eu não sabia que estava desligado. É, assim, uma última pergunta, se alguém quiser, e aí 20 e 10 a gente já começa. Nenhuma. Se alguém tiver perguntas gerais aí, a gente vai estar dando mais um minutinho. Todo mundo já se inscreveu no Luma, né? Chamem os amigos aí que não estão aqui, que pô, é importante vir aqui e assistir às aulas para ganhar o certificado. Então, chame os amigos aí. Estão faltantes. Ah, é, acho que talvez é isso. Vamos começar, Luiz. Show. Vamos começar Pode assim. ir começando e qualquer coisa eu falo aqui e vou mandando mensagem no chat. Podem. Perfeito. Serve Ó, para iniciante também? Sim, cara. Sim. isso. A gente vai estar começando desde o básico aqui, de blockchain tal, e daí todo mundo vai conseguir entender bem, gente. Então, eu vou começar agora com os slides, né? Primeiro, o que é blockchain, né? Assim como eu acabei de dizer, a gente quer começar desde o início aqui para a gente poder entender, né? Então, assim, como o próprio nome diz, né? Blockchain em inglês é uma cadeia de blocos. Então, no fim das contas, a gente tem os blocos, né? Que daí toda blockchain ela começa com o que a gente chama de bloco Gênesis. Bloco Gênesis é o bloco zero. E daí, nesse bloco, em cada bloco, a gente tem várias transações, né? Então, sejam essas transações de Bitcoin, Ethereum, por exemplo, a gente tem vários tipos, mas em cada bloco a gente tem basicamente um conjunto de todas essas transações, né? E daí a gente consegue fazer um hash, que a gente chama, né? Que é basicamente como que é uma função que a gente pega todas essas transações e transforma num número só que é como quando a gente faz esse hash para a gente gerar o próximo bloco. Então, cada bloco, por exemplo, o bloco 1 aqui, ele depende do hash do bloco do bloco Gênesis, e o bloco 2 depende do hash do bloco anterior. Então, a gente faz com que, por qual uma das grandes propriedades das blockchains é que todos os blocos, eles dependem, tipo assim, um bloco tal, assim, o 2 por exemplo, ele depende do 1 e do 0. E a hash é uma função que, por exemplo, se eu mudar qualquer coisa aqui no meu bloco 0, no meu bloco Gênesis, o meu bloco 1 ele vai ter um hash totalmente diferente, o meu bloco 2 vai ter um hash totalmente diferente. Então, dessa maneira, a gente consegue garantir que não vai ter
mutação dos dados, né? Então, por exemplo, se alguém for lá e modificar um dado de um bloco anterior, todos os blocos daí para frente vão ser modificados. Isso é o que traz uma imutabilidade para a blockchain, que é uma das grandes vantagens que a gente vê nesses sistemas, que no fim é um banco de dados, né? Assim, eu não sei quando vocês Luiz, têm experiência. Pode Luiz, falar? acho que é legal a gente também falar um pouco com mais calma esses termos. O pessoal aqui perguntou se hash também seria uma criptografia de dados, assim, se puder explicar um pouco melhor hash, essas coisas, acho que seria legal. Beleza. Então, hash é um tipo de criptografia, sim. Basicamente, o hash ele pega qualquer coisa tipo assim, por exemplo, ele pega um conjunto de dados, um conjunto de transações, como é o caso aqui, e ele vai transformar no número. Só que ele vai transformar no número que a gente chama pseudo-aleatório. Tipo, nada é aleatório no mundo, né? Mas ele é aproximadamente aleatório. E por que que isso é bom? Qualquer coisa que você mudar no dado, né? No caso, na transação, você modifica completamente o hash. Então, por exemplo, digamos que eu tenho um bloco que tem 1 milhão de transações. Eu faço o hash disso, eu vou ter, eu vou ter um número, certo? Se eu mudar uma transação dessas 1 milhão, se eu fizer o hash novo, eu vou ter um número totalmente diferente, que não tem nada a ver com o primeiro. Essa criptografia, né, que uma criptografia que meio que vai e não volta. Então, quando a gente tem esse tipo de criptografia, essa aleatoriedade faz com que a gente não consiga descobrir qual que é o hash. Tipo assim, meio que fazer o que a gente chama de uma força bruta para descobrir o hash. Então, essa é a maneira da gente fazer essa criptografia, como você mesmo falou, de um bloco para o outro. Então, tem um negócio que chama Merkle Tree, mas eu não vou falar nisso. Mas o que acontece, como todas as hashes dependem uma das outras, você não consegue mudar um bloco no passado. Então, digamos que hoje em dia a gente tem, sei lá, o Bitcoin, não sei em que bloco tá, mas digamos que está no bloco 800 mil. O halving foi no bloco 840 mil. Então, a gente já teve 840 mil blocos. O que isso quer dizer? Quer dizer que nenhum dos 840 mil blocos que já existem, ele pode ser modificado mais. O que quer dizer, mais do que isso, se alguém modificar, tipo assim, dá para saber. Não tem como você modificar no passado e meio que passar despercebido. Isso faz com que todas as transações elas sejam muito seguras. Por exemplo, no banco de dados tradicional, num banco, por exemplo, você tem o seu dinheiro, a quantidade de dinheiro que você tem no banco está escrita lá no banco de dados do Itaú, por exemplo. Não, se o Itaú for lá e meio que mudar esse banco de dados, não tem o que você fazer. Tipo assim, porque meio que é um banco de dados centralizado, que é controlado por eles e tal. Claro que o Itaú não vai fazer isso em tese, né? Mas ele poderia. No Bitcoin, por exemplo, ou em qualquer blockchain, a tecnologia ela não permite que isso seja feito. Então a gente consegue ter uma garantia de que todos os blocos eles já estão setados, eles são imutáveis, basicamente. Então a hash é essa criptografia que meio que leva de um bloco no outro. E daí a blockchain ela é feita de diversos validadores ou mineradores, né? No caso do Bitcoin é minerador, no caso do Ethereum, por exemplo, a gente tem validador, mas basicamente a gente tem todos eles meio que distribuem essa computação, meio que todo mundo faz a mesma blockchain, e a gente entra num consenso para chegar em qual que é a blockchain correta. Eu vou falar um pouco mais disso depois, inclusive o ICP, ele traz algumas inovações nesse sentido, né, que a gente vai estar falando um pouquinho mais. Então, beleza. Qual que é o primeiro exemplo, né, e daí acho que o primeiro exemplo de blockchain do mundo que todo mundo conhece é o Bitcoin, né? Ele foi introduzido pelo Satoshi Nakamoto, seja lá quem esse cara for, em 2008 e em 2009, de fato, surgiu a rede, né? Em 2008 foi só o white paper. Foi a primeira rede blockchain em larga escala que existiu de fato. Esse tipo de estudo ele já era feito desde a década de 90, mas só foi de fato executado e foi para uma larga escala em 2009. E a ideia é que ele seria um sistema monetário descentralizado e peer-to-peer, esse P2P. Peer-to-peer significa o quê? Que significa que qualquer pessoa, tipo assim, eu só consigo fazer transações meio que de uma pessoa para outra, de uma carteira para outra, e que qualquer uma dessas pessoas consegue rodar um nó
do Bitcoin, por exemplo. Então, a gente tem uma rede, né, que é esse banco de dados com todos aqueles blocos e aquelas transações, e que qualquer pessoa consegue rodar um nó disso, consegue executar transações para qualquer outra pessoa, e dada essa descentralização, então, tipo, não tem um poder central dentro do Bitcoin, você consegue garantir que ninguém vai poder mudar uma transação que já foi efetuada, certo? Então, a gente tem um caso de descentralização até bem grande, né? Hoje em dia, o Bitcoin ele tem milhares de mineradores espalhados aí pelo mundo, todo mundo tentando achar hash, né? O Bitcoin, a cada novo bloco, quando você vai meio que fazendo uma força bruta para achar hash ali, e daí você tem uma remuneração, que são os novos bitcoins emitidos, né? Cada novo bloco você emite um pouco de bitcoin, e tem as fees que as pessoas pagam também, e tudo isso vai sendo pago para os mineradores. Beleza, então a gente tem esses objetivos, né, que o Bitcoin conseguiu, de centralização, ter segurança, imutabilidade. Só que aí a gente tem alguns detalhes técnicos, né? Primeiro, acontece, a gente falou que a gente tem vários blocos, né? Então, de um bloco para outro, a gente tem um tempo ali. O Bitcoin, ele tem um tempo de bloco de 10 minutos. Isso varia, não é algo, tipo, o tempo é meio que um target, e daí a gente muda algumas variáveis lá para chegar nesse target. Então, a cada 10 minutos a gente tem um novo bloco, e esse novo bloco, ele tem esse tamanho, que ele é de 1 megabyte, e foi atualizado para 4 megabytes depois com a Segwit. Mas o ponto é, a gente tem um bloco que é limitado em tamanho para botar as nossas transações. Então, o Bitcoin ele acaba sendo uma rede um pouco limitada nesse sentido, né? Porque as transações, você só vai ter uma confirmação da sua transação depois de pelo menos 10 minutos, né? Você tem que esperar o bloco ser confirmado, que a gente chama, né? Que a gente precisa que todas as transações elas sejam juntas ali no bloco e sejam confirmadas. Além disso, a gente tem um máximo de transações, a gente não consegue botar infinitas transações lá dentro. Então a gente meio que consegue fazer cerca de 7 transações por segundo em média no Bitcoin, né? Isso é legal e tal, só que quando a gente compara com outras tecnologias Web 2, assim, tecnologia de cartão de crédito e tal, a gente são milhares de transações por segundo que meio que são requeridas, né? Então, é uma rede que ela é muito segura, é muito descentralizada, mas ela tem esse problema de não conseguir efetuar essa quantidade de transações por segundo que a gente gostaria de ter. A gente chama isso de throughput, né? Também, e esse tamanho também a gente não consegue. Então, o Bitcoin, ele cumpre o papel que ele sempre quis, né? Que ser esse sistema monetário, mas que ele dificulta a gente fazer coisas em cima dele, né? Hoje em dia a gente já tem coisas como, por exemplo, ordinals, runas também, que meio que tentam fazer, fazer algumas coisas diferentes do que o Bitcoin foi proposto assim inicialmente. Só que quando você faz isso, por exemplo, a rede do Bitcoin, ela fica muito cara, por exemplo, porque você começa a ter muita competição por esse espaço, né? Porque a gente tem um espaço limitado para o bloco e quanto mais dados você coloca, mais pesado aquele bloco fica, né? Tá bom, então chega de falar de Bitcoin. Agora a gente vai para a próxima, né? Depois de toda essa ideia do Bitcoin, de blockchain que existiu, o Vitalik Buterin, vocês já devem ter ouvido falar dele. Ele teve uma ideia, ele não criou a ideia de contrato inteligente, mas ele introduziu, que e se a gente conseguir executar meio que qualquer tipo de computação dentro de uma blockchain, né? De uma maneira descentralizada. Assim, na Web 2 a gente já tem as APIs e tal, né? Que você consegue, por exemplo, entrar no Facebook, no Google, por exemplo, que tem as APIs deles, e você consegue extrair dados, executar coisas lá, mas você sempre depende de um intermediário, né? Para você fazer qualquer coisa no Facebook, você depende do servidor do Facebook rodando. Para você entrar em contato com uma API, você precisa de um servidor rodando também. E se a gente conseguir rodar APIs ou contratos, programas
dentro de uma infraestrutura que não tem algo centralizador, né? Essa é a ideia do Ethereum. A gente tem essa ideia de aplicativo descentralizado, que a gente consegue criar esses programas on-chain, que são os contratos inteligentes, né? Que daí qualquer pessoa pode ir lá e executar nesse contrato. E daí acho que a maioria de vocês já devem ter interagido com algum tipo de smart contract, seja uma DEX, seja alguma coisa, mas a ideia é que você, quando você interage com esse contrato, você está simplesmente você não precisa de nenhum intermediário. O contrato está lá, ele está rodando no caso aqui na Ethereum, e ninguém consegue te impedir de interagir com aquele contrato. Tipo assim, então, e ele dá as regras dele. Então você tem uma maior transparência de como as coisas funcionam e você consegue também ter um maior controle e você também sabe exatamente qual que é o output disso, né? E assim, falando mais tecnicamente, né, o Ethereum, ele conseguiu diminuir bastante o tempo de bloco do Bitcoin, que era de 10 minutos, e ele faz em 12 a 14 segundos, né? Porque o tipo de transação que ele faz é diferente. Então, no Bitcoin a gente tinha um negócio que a gente tem um algoritmo de consenso, né? Como eu falei, a blockchain, ela precisa, os mineradores ou os validadores, eles entram em consenso para ir de um bloco para outro. No Bitcoin a gente tem o Proof of Work, né? Que é meio que os blocos, eles têm que fazer um trabalho ali, que é o work, para que é meio que fazer uma hash, um trabalho computacional, para eles conseguirem criar um novo bloco. No Ethereum, a gente tem o Proof of Stake, que é basicamente você precisa de uma quantidade de Ether, né? Para você ser um validador hoje no Ethereum são 32 Ether. Você pega essa quantidade de Ether e você valida as coisas que você quer, valida as transações de acordo com o seu staking, o que você tem feito staking lá. E daí, com esse staking, a gente tem alguns algoritmos que eles vão dar um reward, né, em Ether para quem validou, ou eles vão penalizar se você fizer algo errado, tudo baseado no seu dinheiro. Daí o tamanho do bloco, né, a quantidade de transações ali que o bloco do Ethereum vai conseguir, ele é dinâmico, ele depende do gas, né, porque quando a gente tem o, o Ethereum, a gente paga o gas para executar cada uma das transações, e de acordo com esse gas, a gente vai ter o nosso tamanho do bloco, ele vai ser dinâmico. E daí, né, falando em transações por segundo, quanto que a rede consegue suportar de transações, a gente consegue entre 15 a 30 transações por segundo, o que já é uma melhora em relação ao Bitcoin, mas ainda assim não é o desejado quando a gente fala quando a gente fala do nível que a gente precisa na Web 2, né? Então assim, esse é uma recapitalização do Ethereum, assim. Tem alguma dúvida aí, Brian, no chat? Alguma Luiz, coisa? o pessoal perguntou aqui por que as taxas da Ethereum são tão mais caras. Perfeito, perfeito. Basicamente, né, no mundo capitalista a gente tem oferta e demanda. Então, a gente tem os validadores que estão validando lá a blockchain, né? E daí a gente tem e a gente tem uma demanda alta por transações dentro da rede do Ethereum. Como a gente tem essa demanda alta por transações, o gas ele aumenta de maneira proporcional a, a isso, basicamente. Então, quando você começa a ter uma demanda alta pela rede, como a computação não é infinita, a maneira que o algoritmo faz é aumentar a taxa de gas, do gas que você paga para escolher quais transações vão ser efetivadas. Porque imagina, a cada segundo você pode ter muitas transações querendo ser executadas no Ethereum. E daí a gente tem um negócio que chama mempool, que é basicamente onde todas as transações ficam. Isso é público, mais ou menos. Mas, no geral, deveria ser algo público, essas transações. E os validadores, eles podem escolher as transações. Então, primeiro que eles vão escolher as que pagam mais,
Então você tem uma certa competição ali dentro e você tem o próprio gas aumentando de acordo com essa demanda pela rede. Então, no mais simples é oferta e demanda, né? Como tem muita demanda pelo block space, que a gente chama, né? Que é o espaço dentro do bloco para executar uma transação, o preço fica caro, né? E aí é claro, né? E esse preço é dado em Ether, né? Então, se o preço é dado em Ether e o Ether também aumenta de preço, meio que a gente tem o dobro de aumento, né? Porque você tem um preço do Ether caro e você também tem um preço do gas caro por conta da demanda. Então a gente acaba que fica, se você for medir em dólar, fica bem caro as transações. Em real fica mais caro ainda. Mas enfim, é basicamente por isso que o Ethereum é tão caro. Aí, assim, as soluções que a gente chama de camada 2 que são mais baratas, elas são mais baratas por quê? Porque essas soluções, elas pegam um monte de transação e meio que junta numa transação só. Então ela meio que dilui, entre aspas, o valor que você pagaria. Então meio que numa camada 2 fica mais barato. Mas também é uma questão de oferta e demanda. Se nessa camada 2 você começa a ter muita demanda, o preço dela também aumenta. E assim por diante. Mais alguma pergunta aí no chat antes de eu prosseguir? Não, não. Não? Show. Calma aí, tem um pessoal digitando, então não sei se. Não, qualquer Tá. coisa eu mando aqui. Beleza, fechou. Tá, então agora, o que, que é a ICP? Bem, baseado no Bitcoin, no Ethereum, de como o Ethereum revolucionou com essa ideia do contrato inteligente, a gente tem o ICP, que é uma blockchain que foi introduzida pela Definity Foundation, né, em 2021. E essa blockchain, ela, além de permitir a criação dos dApps, né, que o Ethereum já surgiu com essa revolução, a gente consegue fazer serviço de internet totalmente on-chain. E o que isso significa na prática, né? Significa que no passado, né, com os contratos inteligentes, os contratos estão na blockchain, mas todo o resto da computação ele está off-chain, que a gente chama, né? Então, por exemplo, quando você entra no site da Uniswap, por exemplo, ou qualquer um, aquele front-end, né, aquela interface que você está interagindo, ela é off-chain. Ela não está guardada dentro de uma blockchain. Ela provavelmente está usando alguma cloud ou algum outro serviço. Assim como o que a gente chama de back-end, né? Que acho que para quem for dev aí vai saber, mas o back-end é meio que o servidor dos sites, né? Que funcionam, e esses servidores, no geral, também são off-chain. Então, quando a gente está na OBT, a gente está falando de dApps que a gente tem os contratos inteligentes que estão já em uma blockchain. Então, essa camada ela está on-chain, mas todo o resto, desde a interface com o usuário, todos os outros tipos de dados, eles estão todos off-chain, né? E qual que é o problema disso? É que você não consegue verificar as coisas. Se está tudo off-chain, aquele front-end, aquela interface que você interagiu, ela pode cair, porque ela também ela é regulada, pode passar por várias coisas, então ela pode. Esse front-end pode cair. Ele depende de uma infraestrutura de cloud, provavelmente. Então você tem dependência de servidores centralizados. Isso vai contra a B3. A gente quer ter essa liberdade de poder construir qualquer coisa on-chain, né? Então, a ideia do ICP essa é ter toda a infraestrutura do site, ou da sua infraestrutura web, da sua infraestrutura de serviço, ela totalmente on-chain. Então, desde o front-end, desde a interface até o back-end, que aí você já consegue fazer junto com o contrato inteligente, tudo isso tá on-chain. E uma coisa muito interessante que eu vou falar depois também é que, diferente das outras blockchains, a ICP ela consegue interagir com a internet, né? Um problema muito grande é a questão de oráculos. Não sei, talvez vocês tenham conhecimento, né? Mas na Ethereum, por exemplo, na Solana e outras blockchains, a gente precisa de oráculo. Por quê?
Oráculo, ele é um tipo de aplicativo que ele traz qualquer dado que é off-chain, então, por exemplo, um dado de preço, esse não é o dado que está na blockchain. Esse dado, eu quero usar ele no meu contrato inteligente. O meu contrato inteligente ele não consegue acessar isso de nenhuma maneira. O Oráculo, ele cria essa interface. Ele meio que faz uma interface para que eu consiga acessar esse dado, né? Só que isso é bem ruim, porque eu acabo tendo que confiar nesse oráculo que vai trazer esse dado de fora e eu não consigo acessar o dado diretamente pelo meu contrato inteligente que foi deployado na Ethereum, por exemplo, ou na Solana. Então, a ICP busca trazer essa solução para que assim, tudo esteja on-chain e, ao mesmo tempo, eu consiga interagir com a internet. Isso é interessante porque, dessa maneira, eu consigo, inclusive, interagir com o Ethereum. Então, por exemplo, na ICP, a gente consegue fazer uma interação on-chain com um contrato inteligente no Ethereum, por exemplo. Então, a gente consegue ter algo multi-chain funcionando muito bem. Né? Então, a gente consegue ter toda essa interação. Então, assim, como os principais objetivos do ICP, ele busca eliminar essa infraestrutura tradicional, né? E como eu falei, é uma infraestrutura que confia muito em cloud, que confia muito em servidores centralizados e busca suportar essas aplicações de alta performance, porque a gente tem um throughput, uma saída muito limitada em outras blockchains ainda. Então, como é que a gente consegue fazer uma blockchain que tem uma performance alta e que elimina essa infraestrutura, né? E, por final, a gente também tem uma governança descentralizada e que permite a comunidade participar ativamente dessas decisões. Então, a gente dá muito poder para a comunidade para tudo isso. Falando de alguns detalhes técnicos, né? O tempo de bloco aqui a gente diminuiu bastante, né? Enquanto no Ethereum era de 10 minutos, no Bitcoin era de 10 minutos, no Ethereum era de 15 a 30 segundos, aqui a gente tem de 1 a 2 segundos. Então a gente consegue diminuir bastante o tempo entre um bloco e outro, ou seja, a gente consegue ter muito mais transações. E o algoritmo de consenso aqui ele é bem diferente, né? Essa threshold relay, threshold basicamente por exemplo, um 3 de 5. Ela meio que eu vou falar um pouco depois, mas na ICP a gente tem subnets, né? Então, quando a gente vai produzir um novo bloco, a gente precisa da assinatura da maioria para que esse novo bloco seja criado. Dessa maneira, a gente consegue ter. Eu vou falar também depois de shard, coisas do tipo, mas a gente consegue ter a gente consegue ter todas essas subnets, tudo isso rodando de modo separado, assim, e a gente consegue ter uma assinatura é, separada entre todos eles para essa criação desse novo bloco, né? Então, meio que é um algoritmo de consenso que ele meio que vai pela maioria ali das subnets, né? E daí, o tamanho do bloco, ele é dinâmico aqui, porque exatamente por conta das subnets que a gente tem, a gente consegue escalar muito isso. É só a gente meio que aumentar a quantidade de subnets que a gente consegue aumentar o tamanho do bloco. E por conta disso, né, a quantidade de transações por segundo aqui, ela é escalável para milhares. Então, enquanto a gente tinha muitos problemas com transações por segundo no Bitcoin ou no Ethereum, na ICP isso não é um problema. A gente consegue escalar muito com demanda, a gente consegue criar mais subnets e chegar ao nível de transações que a gente usa, que a gente tem na Web 2. Então, eu acho que isso traz muito valor, muito valor para como essa blockchain surge, né? Então, aqui é um sumário dessas diferenças, né, dessas características. Acho que todo mundo, assim, essa apresentação vai ficar disponível, então depois todo mundo pode olhar, né? Mas aqui a gente tem várias características, né? Qual que é o propósito, qual que é o mecanismo de consenso, tempo de bloco, os contratos inteligentes, né? Que o Bitcoin ele é bem limitado, enquanto o Ethereum já cria. E no ICP a gente tem um tipo de contrato inteligente diferente, né? Que a gente chama de WASM, né? Que esse tipo de contrato, o WASM é o WebAssembly, que é o que é usado no browser. Então, é exatamente por isso que o ICP a gente consegue se comunicar com a internet, porque
o contrato inteligente na ICP, ele é escrito da mesma maneira que meio que os sites são escritos, né? Com WebAssembly. Então, aqui a gente tem todas essas. Isso aqui mais um sumário para vocês poderem ver depois. Tá bom, então agora falando um pouco mais do ICP e tal. Primeira coisa, a gente tem algo que é muito conhecido, que é o trilema da blockchain. Qualquer blockchain que a gente tem, a gente vai passar por esse ponto, né? Que é muito difícil, ou ainda a gente não chegou na solução, em que tem 100% de segurança, descentralização e escalabilidade, né? Então, quando a gente fala do Bitcoin, o Bitcoin ele é muito seguro e ele é muito descentralizado. Só que ele não é tão escalável ainda. Ele é, na verdade, pouquíssimo escalável. É muito difícil você ter uma escala no Bitcoin, exatamente porque para ele conseguir os outros dois, ele sacrifica isso. Né? Então você consegue ter poucas transações por segundo, um bloco de tamanho limitado e um tempo de bloco muito grande. Então, é muito difícil. O Ethereum também, ele tem nível de segurança e de centralização altos também, e ele consegue escalar mais que o Bitcoin, mas aí você pode argumentar que ele perde um pouco nesses dois outros pontos, né? A ICP, ela busca trazer uma solução no máximo otimizada, o mais otimizado possível, né, para esse trilema, por exemplo, assim como outras blockchains, a gente tem a ICP tenta resolver isso, né, trazendo a segurança e a descentralização do hash, da criptografia, que é com a tecnologia de ponta, junto com a escalabilidade que a gente vai ver, que é quando a gente tem a computação distribuída através das subnets. Então, a ICP busca resolver esse problema, esse trilema, na verdade, né, com a subnet, com o sharding. E o que é sharding, o que é subnet? Bem, em blockchains comuns, como o Bitcoin, o Ethereum, todas as transações elas são efetuadas por todos os validadores, todos os mineradores. Então, todos os validadores, ou a maioria dos validadores, os mineradores do Bitcoin, todo mundo ali, quem for fazer o bloco vai ter que fazer todas as transações daquele bloco. Então, a gente tem a mesma computação sendo efetuada por muitos computadores. Isso, apesar de trazer muita segurança, né? Porque o motivo de a gente ter essa computação sendo executada por muitos computadores é para trazer segurança. Mas enquanto apesar de ter essa vantagem, você acaba tendo muita redundância e você perde muita eficiência, né? Porque imagina, a mesma coisa ali sendo efetuada muitas vezes faz com que a rede seja mais demorada. E além de ser mais demorada, ela é mais cara. Então, o Bitcoin acaba gastando muita energia, porque muitos mineradores têm que fazer o mesmo tipo de executar a mesma computação. O Ethereum também passa pelo mesmo problema. Então, a gente tem esse problema. Então, como é que a gente resolve? Através do que a gente chama de sharding, né? Essa sharding é o quê? Meio que dividir a blockchain ali, todos os nós que a gente tem, em pequenos clusters. Então, ao invés de todas as transações serem executadas por todo mundo, a gente tem cada um desses shards, desses clusters, dessas pequenas, meio que dessas partes, eles vão executar uma certa quantidade de transações. Então, aí é o que a gente chama de processamento paralelo. Então, ao mesmo tempo que eu tenho uma transação A sendo executada por um shard, eu tenho uma transação B executada pelo outro shard, e que depois eu vou conseguir, através da minha threshold, da minha threshold, eu vou conseguir juntar os dois no mesmo bloco. Então, você acaba tendo menos trabalho redundante entre os seus validadores, entre os computadores que estão rodando a blockchain. E a gente chama de cada um desses shards, né, de subnet. Né? Então, meio que cada subnet é como se fosse uma pequena blockchain, uma blockchain menor, uma subrede, rodando dentro do ICP. Então, cada uma delas, cada uma dessas subnets, ela vai estar tendo as suas transações
acontecendo, né, de maneira paralela. E daí no final a gente junta tudo para fazer os blocos, os blocos, né? E daí cada subnet vai usar aquele mecanismo de consenso para validar aquelas transações. E daí é o ponto que eu falei, né? Isso traz muita escalabilidade, porque é só aumentar o número de subnets, né? Porque no Bitcoin ou no Ethereum não importa eu aumentar a quantidade de mineradores ou de validadores, porque meio que todo mundo vai ter que fazer o mesmo trabalho. Então, mesmo com 1 milhão de validadores ou de mineradores no Bitcoin, não vai adiantar. Ele não vai conseguir escalar, ele não vai aumentar a quantidade de transações. Na verdade, com tantos mineradores, pode ser que diminua. Então, então você não tem essa escalabilidade. Enquanto aqui com o sharding, a ICP ela consegue aumentando o número de subnets. Quando você aumenta o número de subnets, cada subnet que você aumenta o número de transações também, porque ao invés delas rodar todo mundo rodar a mesma transação, elas rodam em paralelo, né? Então, tipo assim, elas rodam uma transação aqui, uma ali, então você consegue ter essa escalabilidade bem maior. Daí, tá bom. Agora a gente vai falar de contrato inteligente, né? Então, como eu já falei no Ethereum, né, um contrato inteligente é um programa que executa automaticamente as regras e as condições que são estabelecidas naquele código. Ele vai executar as transações independente do intermediário. Então, o contrato inteligente ele é meio que uma API que tem um código aberto, que ela foi deployada naquela blockchain e que ela não tem um intermediário centralizador. Então, sem esse intermediário, não tem nenhum. A gente tem um controle. Tipo assim, ninguém consegue ter um controle sobre aquele contrato inteligente. Então, uma vez que você deploy, uma vez que você bota esse contrato inteligente no ar, você já não é mais dono dele. Meio que a blockchain é dona dele e ele vai seguir as regras, né? Então, você consegue ter uma garantia boa, porque se você vai construir uma aplicação que depende de um contrato, que depende de algum outro serviço, você tem a garantia de que ele não vai sair dali. Porque ele já foi executado e tal, e você já sabe como ele funciona. Então, não tem como alguém ir lá e modificar e você não vê. Como você consegue modificar, como não é possível fazer isso, você tem uma confiança, você tem uma segurança bem maior em como ele funciona, né? Falando de linguagens, né, em EVMs, né, que é Ethereum, a principal linguagem de longe é a Solidity, e Viper também, assim, e em CP a gente tem algumas linguagens, Motoko, Rust, JavaScript, Python está em desenvolvimento ainda, não está ela já funciona, mas ainda está sendo testada. Rust já funciona bem, mas a linguagem otimizada e criada para ICP é a Motoko. Né? Então aqui a gente vai estar focando em Motoko durante esse curso. Aí, aqui eu tenho dois códigos, né? Esse primeiro aqui de cima é um contrato super simples, de um pedaço de um contrato em Solidity para Ethereum. E aqui é meio que uma tradução, mas mais ou menos, mas é meio que uma tradução disso para para ICP, né? Isso aqui está escrito em Motuco. E daí tem algumas diferenças assim de semântica, mas tem uma diferença muito grande que acho que é crucial entre esses dois códigos. Daí, eu queria deixar aí 30 segundos para ver se alguém dá uma resposta. Brian, tem alguma pergunta aí? Brian? É, tem, mas eu tô respondendo aqui. Show. Alguém Pô, me avisa aí se alguém for responder a minha pergunta. já tem uma resposta certa aqui. Quais são as respostas? Tem mais de uma resposta? Tipagem, assincronismo, inicialização de variáveis. Show, muito bom. Pô, As três. vamos dar um tempinho É verdade, pra mais eu vou esperar um falar aí. pouquinho. Mas tem uma resposta certa. Tem uma É, resposta certa aqui. é verdade. Pô, vamos lá, time. Mais alguém arrisca? Quem que vocês acham que tá mais correto? Uma dessas. As três são de fato coisas
diferentes, As três são mas de fato coisas diferentes, mas acho que a principal diferença pro ICP. Pô, a gente só vai falar se tiver mais uma mensagem, hein? É de mais uma baixo parece mensagem aí, mais mais um Web. voto para desempatar. Falaram que é de baixo parece mais Web 2. É porque, O... verdade, eu acho que é até legal, né? Tipo assim, isso acho que tem a ver com uma pergunta aqui que fizeram, né? Se Motoku se assemelha mais a um C Sharp ou a um Python da vida, assim, tipo, eu acredito que se assemelha bastante com Rust, mas Rust já é uma linguagem que o pessoal não conhece tanto, mas eu diria que fica entre Rust e JavaScript ali, mas é a minha opinião. Quem falou que parece mais Web 2 está correto, e eu gostaria de saber por que, que a pessoa falou isso. Será que ela consegue falar por que, que ela acha que parece mais Web 2? Não? Em 10 segundos eu vou falar a resposta Calma aqui. aí, ó, o cara falou aqui, algumas palavras em comum como public. Tá, beleza. Então, Pode falar, vou continuar, vou continuar. beleza. Então, aqui, primeiro, a gente tem aqui basicamente a mesma coisa, né? Os dois contratos aqui é uma função única chamada store, que você bota um número e você guarda ele, basicamente, né? Por isso que é só uma função store. Aí a pessoa falou do public. A gente tem o public aqui no Solidity, só que no Motoko está no começo. De fato, é a diferença, mas essa é uma diferença só na semana, só na sintática, né? Na sintaxe, foi mal. Você coloca no começo, no final, mas não faz diferença, de fato, o que, que é a diferença. Assim como a tipagem, né? De fato, são tipos diferentes aqui, mas, mais uma vez, é uma coisa de sintaxe. O number aqui, ele meio que é a mesma coisa nos dois, não faz muita diferença. Aqui tem o nome contract, aqui tem o nome actor, são coisas diferentes, né? Mas no fim são classes, assim. E aqui o number ele inicializa com zero. Então a gente tem de fato algumas diferenças na sintaxe e tal, como quaisquer linguagens, mas o que eu queria falar, o que eu queria mostrar, a principal diferença é, exatamente porque a gente está falando de uma linguagem que em WebAssembly, que é uma linguagem que está mais ligada à internet Web 2, que ela se consegue comunicar com a internet Web 2. Quem é desenvolvedor aí, quem já desenvolveu em JavaScript, por exemplo, já deve ter usado async await, por exemplo, que é o quê? Quando você tem comunicações na internet, as comunicações elas não são síncronas. Então, a principal diferença aqui é na palavra async. Essa função store é uma função assíncrona. O que significa uma função assíncrona? Você meio que esse store funciona como um request, né? Você faz um request para essa função store e você espera um tempo para ela responder. Ela não responde já na mesma transação. Você tem essa espera. Essa espera, esse assincronismo, então quem falou assincronismo aí acertou. Esse assincronismo é a principal diferença que a gente tem. Então, por exemplo, quando a gente está falando de um contrato inteligente em Solidity, tudo que você vai fazer, você só consegue fazer naquela transação. A sua transação, ela não pode esperar por nada. Então, o seu contrato inteligente não consegue se comunicar é, com o mundo exterior, porque a gente fala que ele é determinístico. E o contrato inteligente ele não pode esperar por nada, ele não pode, tipo, dar um delay, porque esse delay é meio que uma incerteza, porque pode ser que não tenha resposta, pode ser que eu faça um request e daí ninguém me responda, e eu fico esperando para sempre. No caso, a gente não vai fazer isso, né? O código ele vai tratar de outra maneira. Mas, enfim, esse assincronismo, ele traz dificuldades, é por isso que as blockchains mais tradicionais, elas não têm esse assincronismo. Porém, esse assincronismo é uma das grandes vantagens, é uma das grandes forças, né, muito importantes para a gente desenvolver para a internet. Então, é muito importante a gente conseguir falar com esse assincronismo, né? Então, é por isso que o ICP ele traz isso, ele traz esse assincronismo que é
acho que é a principal diferença e é algo que é muito importante. É crucial quando você vai desenvolver os contratos inteligentes, você saber essa diferença, porque muda como que as transações, como que as funções, elas são executadas, né? Isso é algo bem importante. Então, Inclusive, como eu falei, o João aqui perguntou aqui, o Curry, que se isso permite o paralelismo também. Acho que é até legal falar sobre isso. permite o paralelismo? Sim, permite, até porque as subnets, elas rodam de maneira paralela, né? Tipo assim, a gente tem a ICP e a gente tem as subnets dentro da ICP, né? Então, as subnets, elas conseguem rodar transações em paralelo. E isso meio que adiciona bastante escalabilidade para blockchain. Esse paralelismo também é conseguido por isso. Então, meio que a gente consegue escalar por conta dessas coisas. E Então, escalar e também ser mais rápido, né? Acho que isso também é um isso, ponto bem importante. isso, exatamente. Escalar e ser mais rápido também. Porque, por exemplo, aqui a gente consegue fazer uma questão HTTP e não esperar pelo oráculo, por exemplo, né? Então, por que isso é importante, né? Por a gente ter essas funções assíncronas, a gente permite que múltiplas operações sejam processadas simultaneamente, né? Porque, mais uma vez, quem já escreveu aí qualquer contrato, qualquer servidor em JavaScript, sabe que você pode dar um async await, né? Mas você pode mandar uma requisição e antes de esperar a resposta chegar, você continua rodando o código. É claro que dependendo da sua lógica, isso é bom ou ruim, mas você consegue. Então, por exemplo, você consegue mandar uma transação e daí antes de esperar a resposta, manda outra e manda outra. Então, você tem as três requisições ali, elas sendo processadas ao mesmo tempo, e você consegue juntar tudo no final. Então, como você tem esse paralelismo, né, que você faz requisições concomitantes, você consegue ser mais rápido. Enquanto no Solid, por exemplo, você só consegue fazer em ordem. Você tem aí, ó, eu faço tal, eu executo tal coisa, depois de terminar isso, eu executo a outra, depois eu executo a outra. A gente gastou 3 vezes o tempo. Se eu conseguisse fazer em paralelo, eu conseguia fazer as três coisas no mesmo tempo, ou num tempo menor. Então, essas funções assíncronas, elas trazem bastante essa escalabilidade. Por existir essa função assíncrona, a gente consegue fazer requisição, né? Então, por exemplo, a gente, por não ter esse assincronismo no Ethereum, eu não consigo me comunicar com o site. Então, por exemplo, a blockchain ela nunca vai conseguir ela comunicar com o site. Alguém tem que se comunicar com ela e a transação tem que ser, a gente chama de atômica. Aqui não. Aqui, com o ICP, o próprio contrato ele consegue fazer uma requisição HTTP, inclusive para fora. Então, eu consigo basicamente me comunicar com o site, me comunicar com o back-end, me comunicar com qualquer tipo de coisa que é HTTP, e HTTP é tudo que é tudo que tem na web, né? A gente também tem esse armazenamento integrado, né? Então os canisters, né? Porque a gente chama o contrato inteligente na ICP de canister. Eles podem armazenar quantidade de dados grandes, né? Que é um pouco diferente de como a gente armazena no Ethereum, por exemplo. Aqui meio que não tem uma storage própria. A gente meio que pega e você consegue armazenar os dados na rede. Então você consegue um armazenamento mais eficiente, mais econômico também. Além disso, né, o ator distribuído. Aqui no Core, a gente viu que a gente tem um actor, né? Então aqui, esse ator distribuído significa que a gente tem os canister, que eles operam de maneira separada, com cada um deles sendo um ator assim. Então a gente consegue garantir uma segurança e a gente consegue garantir que um canister não, tipo assim, se um quebrou, porque assim, como a gente tem requisição, a gente pode quebrar, você pode fazer uma requisição que está errada. Então a gente evita esses problemas entre um ator e outro, entre um canister e outro, basicamente. Então, até agora eu falei bastante de teoria, né? De como a ICP ela traz várias revoluções em como a gente escreve smart contracts, em como a blockchain funciona. E agora a gente vai entrar um pouco em prática. Brian, a gente tem perguntas aí antes de eu ir para a prática? Não, acho que é até legal a gente já começar a prática, porque acho que vai gerar muitas perguntas e eu acho que vai demorar um tempinho também. É Show. verdade, isso aí acho que é um ponto interessante que a gente esqueceu de falar, mas todas as aulas do Bootcamp, elas vão ter
há uma parte teórica e uma parte prática, para vocês poderem Isso. testar o que vocês aprenderam. Boa, fechou. A nossa primeira prática ela vai ser bem mais simples, que é para vocês conseguirem rodar as coisas no computador de vocês e a partir da próxima a gente vai estar de fato escrevendo as coisas. A gente quer ir desde o início, né, para quem não tem nenhuma experiência até você conseguir fazer o seu primeiro canister rodando 100%. Então, pré-requisitos. A gente precisa que vocês tenham o Git e o GitHub, né? Para quem não sabe, para quem não é dev, quando você vai escrever código, você precisa guardar o código em algum lugar, deixar online, né? E você precisa versionar o código, né? Ou seja, você precisa fazer modificações e tal. O padrão do mercado é o Git, né? Que o Git é um software para você fazer esse versionamento. E o GitHub é o principal assim, site que você consegue usar isso. Então, é, caso alguém não tenha ainda, eu vou pedir para fazer uma conta no github.com. Lá vai lá e faz a conta. Depois a gente vai pegar o GitHub aí de todo mundo. E para rodar o Git localmente, tem esse tutorial aqui. Eu acho que talvez não precise ser exatamente agora o Git, né? Acho que é bom focar nos outros, mas a gente vai deixar isso Eu acho que, aqui. tipo assim, eu acho que como o GitHub é algo super importante todo mundo ter, eu acho que vale você só mostrar como, qual é a página e mostrar pro pessoal Tá como bom. faz, assim, como Aqui, deveria ó. fazer. Aqui eu tô no meu GitHub aqui, né? Tenho meu GitHubzinho aqui que eu tenho vários Você projetos. tem como você dar essa sign out aí, mostrar? Tenho. Deixa eu Não sei. dar um sign out aqui. Ah, sign out. Tá. Então, Ô, primeiro Luiz, eu vou dar um sign in aqui. No caso, quem não tem vai ter que fazer, né? não, mostra o sign out, o sign up ali. Acho que vai ser legal. Ah, tá. Tipo, Ah, beleza. Acho que é pessoal, melhor todo mesmo. mundo cria conta do GitHub, super importante Isso, ó, criar a conta pra aqui. gente. Eu vou botar o e-mail errado. Quem não fez ainda, faça. Já foi. É, Eu acho que a ideia é isso aqui, gente. É, faz lá. Pronto. E aí, além disso, né, tem isso aqui também, que é como instalar o Git. É bastante importante, tipo assim, porque tem que diferenciar o Git do GitHub. O GitHub é um site que você tem a sua conta lá, e o Git é o software que roda. Você precisa dos dois. Que daí, como que vai funcionar? Você vai ter o seu código na sua máquina, e daí com o código na sua máquina, você vai poder fazer modificações e vai poder trabalhar em equipe, em código, com outras pessoas. Então é bem legal, assim. Então, todo mundo aí já está instalando e tal. Muitas pessoas não tinham ainda. Putz, deixa eu mandar o link, verdade. Eu É, esqueci aqui. você Mas consegue pegar o eu link vou aí? mandar os. Consigo. Eu vou mandar aqui o link, gente. Se inscrevam no GitHub e no Git vocês precisam instalar o Git. É, Isso. por, por esse tutorial, acho que é legal. Que vai ser super importante para vocês fazerem as requisições e tal. A gente vai mostrar. É, e é isso, acho que a gente já pode ir para a parte do sistema operacional, porque, tipo, esse PDF vai E estar disponível? Sim, sim, vai estar disponível os vai estar, slides. tudo vai estar disponível para vocês. Então, o sistema operacional é um ponto importante aqui. Eu acredito que a maioria de vocês deve ter o Windows, eu não tenho certeza. Porém, o DFX, que é o que a gente usa para escrever os contratos e fazer tudo na ICP, ele não roda em Windows. Na verdade, você consegue fazer usando Docker e tal, mas acaba que é mais complicado ainda. Ah, Então, na real, deixa eu explicar, calma aí, pra quem tá muito nervoso, que é aqui no pessoal no chat já mandou aqui. É, gente, ele roda no WSL, então, tipo, isso, fiquem tranquilos. Então, tipo assim, quem tem Windows é só baixar o WSL, que é basicamente o Ubuntu dentro do Windows. Então, tipo, alguém aqui não sabe o que é WSL? Acho que. Luiz, acho que é uma boa falar um pouquinho sobre. tá, beleza. O WSL é o quê?
A gente tem o Linux, né? O Linux e o Mac, para quem não sabe, eles meio que rodam na mesma coisa, que é o mesmo kernel, assim. E o Windows, ele é um pouco diferente. O que acontece? O WSL, ele é basicamente uma instância do Linux, do Ubuntu, né? Dentro do seu Windows. Então, tipo assim, não é uma máquina virtual, para quem acha que é uma máquina virtual, ele meio que cria um Linux dentro do seu Windows. A própria Microsoft que fez o WSL, viu? Não é nada, não é um negócio errado. É tipo assim, a própria Microsoft criou o WSL para exatamente as pessoas conseguirem desenvolver melhor o Windows. Porque, por exemplo, o DevX e outras coisas não funcionavam tão bem no Windows. Então você meio que instala o WSL e você consegue fazer isso. Então, deixa eu ir aqui. Acho que sim. Luiz, eu vou dar uma ajudada. Eu posso compartilhar minha tela para mostrar o WSL aqui? Pode sim. É que o meu eu tô no Só que aí Mac eu aqui, preciso que pode. tu descompartilhe a tua tela. É porque o Tá. Luiz usa MacBook aí não precisa. Sim, Eu vou uso parar de Windows. transmitir aqui. O Tá, Mac e o Linux funciona do mesmo jeito. Então, se você tiver Mac ou Linux, ele funciona bem. tá. Go live. Vocês estão vendo a minha tela? Eu botei na minha segunda tela aqui. Então, pessoal, como é que funciona? Tipo assim, aqui, ó, vocês vão ver que, tipo assim, por exemplo, quando vocês acessarem o Windows de vocês vão fazer geralmente, os comandos de vocês em um negócio chamado terminal. O que que é o terminal? É basicamente onde a gente pega e a gente acessa as pastas do nosso computador e dá o run nos comandos, beleza? Vocês podem achar isso simplesmente digitando prompt comando aqui no, 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 no Windows e aí vocês executam com o administrador. Então, toda vez que em algum tutorial vocês falarem assim, nossa, você precisa executar tal comando ou você precisa entrar no terminal. Terminal é isso aqui, entendeu? Então, tipo, digitem prompt comando que vai aparecer lá, beleza? Pro WSL, a gente tem o quê? A gente tem um comando próprio, que é esse aqui, ó, que é só digitar WSL depois de você ter instalado ele. E aí, basicamente, o que acontece é o seguinte, ó, ele vai girar um, opa, que tá abrindo, é que abriu na outra minha outra tela aqui. Ele vai girar também um terminal, só que esse terminal, ele é dentro do sistema do Linux, porque você pode rodar um sistema Linux dentro do seu sistema Windows. E aí, nesse caso, eu posso acessar o meu sistema do Windows aqui, é, com alguns comandos básicos e aqui pronto, eu já tô na mesma pasta, digamos assim. E aqui eu posso acessar depois os comandos, por exemplo, o dfx start que a gente vai acessar. Por quê? Por que isso aqui é importante? Que tipo, isso aqui é como se estivesse rodando o Ubuntu na máquina de vocês, então não vai ter esses problemas que o Windows geralmente tem. É isso. É isso, gente. Assim, para quem é desenvolvedor, o Windows ele é problemático. O Windows ele complica várias coisinhas e daí Linux ou não o que é VT? Virtual Machine, não sei o que é Não VT. precisa ter a Virtual Machine ativada. É só você baixar o WSL mesmo e você fazer pelo WSL mesmo, porque tipo, você consegue mexer nos seus files dentro, tipo, nos seus arquivos dentro do Windows pelo Pelo Ubuntu, WSL. que tá meio que pelo WSL, que tá ali, entendeu? Então não Isso. precisa ter nada. Tipo, mano, é super leve no computador. Inclusive, tipo, ah, por recomendação minha, assim, qualquer coisa relacionado a desenvolvimento, faça com WSL. Vai ser melhor. Isso, o Windows ele complica bastante. Você já escreveu algo em C, em alguma linguagem assim, você sabe que provavelmente o Linux ele performa melhor, ele tem as coisas mais padronizadas. Então a gente recomenda bastante usar o WSL mesmo. Lembrando, gente, é só para quem tem Windows. Para quem tem Mac ou quem tem Linux, não Não precisa se precisa, preocupar. É já só é abrir o terminal. automático. Isso. O meu, inclusive, eu vou fazer direto do terminal aqui. Eu acredito que o WSL vem por padrão no Windows 11. Eu tenho quase certeza disso. Então, para quem tem Windows 11 aí, talvez se você pesquisar WSL, ele já deve vir. Tá, então isso é
pré-requisito. Ainda não, a gente não entrou de fato na parte de código. Esse aqui é Mas um. vai dar certo, vai dar certo. Mas vai dar certo, gente. Assim, tipo, É, pode falar, Brian. assim, tipo, eu acho que o pessoal vai abrir um canal aqui e aí, pô, podem mandar as dúvidas lá depois e a gente vai ajudando. Mas assim, pra tentar ser mais rápido aqui, tipo, já vai ser um pouco mais direto. Mas achei legal, né, que o pessoal falou aqui que já vem direto. Então, tipo, a única coisa que às vezes pra você acessar, você precisa fazer que nem eu fiz ali, ó, você precisa verdade. Mostra aí, ô Luiz, como é que acessa o terminal, tipo, usando o Change Directory, tá ligado? Tipo, o CD. O CD? Ah, Geralmente o tá. CD é isso. Você faz o seguinte, ó, para você acessar Muitas seu coisas. terminal ali no Linux, eu vou compartilhar minha tela e vou mostrar isso rapidão. Tá. É, Ah, eu acho mais posso fácil. mudar aqui uma aqui, ó. Eu no terminal, é a Ó, mesma coisa. eu vou mostrar aqui, eu acho que é Tá, legal. E assim, ó, tem tá dois bem, então. comandos que são muito importantes aqui pra vocês aprenderem rapidão, tá? Que é o ls, que é tipo assim, você vai listar todos os seus diretórios. Aqui, por exemplo, eu listei todos os diretórios do meu negócio, do meu computador. É, por exemplo, se eu entro aqui no meu desktop e eu quero ver todas as pastas que estão dentro, todos os arquivos, eu clico ls, vai aparecer tudo aqui, tem um monte de pasta, um monte de arquivo, e aí no caso eu posso navegar por eles. Como é que eu navego por eles? Eu coloco cd e o nome da pasta. Por exemplo, vou pegar o da modular aqui, pessoal. CD modular, por exemplo. Aí, pô, eu vou para a pasta do modular aqui. Aí, quando eu quero voltar, eu coloco CD dois pontos, que aí eu volto as pastas. E é assim que eu navego dentro do meu computador. A única coisa é que é o seguinte, ó, para quem começa no WSL, vocês vão ver que ele vai começar nessa pasta aqui, na home. Aí o que você tem que fazer? Você precisa dar cd dois pontos, cdmnt, cdc, cd users, aí seu user, que aí você pode pegar só listando aqui. O meu user é meu nome, Brian, e aí você está no seu computador, e aí daqui você pode colocar onde você coloca as coisas geralmente. Por exemplo, eu coloco no desktop, então eu coloco cd desktop e mexo aqui. É isso. Boa. É, eu vou compartilhar minha tela aqui também, então. Tá me vendo? Show. Então, a gente, assim, tem esses pré-requisitos, né? Assim, gente, é, quando a gente vai ver pela primeira vez, se você nunca viu, a gente um pouco... São muitas coisas, né? Mas isso aqui tudo é uma vez só. Então, tipo assim, você instalou o Git, você vai usar o Git para sempre, não só blockchain, não só ICP, você vai usar ele... Qualquer coisa de código, você vai usar o Git. Qualquer projeto que você for codar, você vai usar o Git. O WSL também, qualquer coisa que você for codar, a gente recomenda usar o WSL, que é melhor do que usar o Windows. Acaba que funciona melhor em Linux e tal. Então é bem legal. E essa parte aqui são pré-requisitos que, para quem quer desenvolver qualquer coisa, vai ser bem importante. E como o Brian falou, qualquer dúvida vocês podem mandar lá no Discord, a gente vai estar disponível para ajudar também. Beleza. Aí, agora, ainda antes do ICP, a gente vai estar instalando o Node. O Node, né? O Node, como é .js, JavaScript, é o que? O Node ele serve para a gente escrever servidor e também para fazer front-end, né? De websites. Né? Então, quando a gente está falando de servidores, assim, a gente usa muito Node, assim, qualquer servidor, assim, muitos servidores vão ser em JavaScript e tal, e vocês vão ver para frente que a gente vai fazer os nossos canisters, eles também, ele já vai ter um front-end ali em JavaScript, então a gente meio que vai escrever uma parte do canister, a parte do front-end, assim, principalmente, vai estar sendo usando o Node, né, então, antes de qualquer coisa, assim, você já primeiro faz o Git, faz o WSL, aí instala o Node. Mas é importante, essa instalação é no WSL. No Windows, esse comando aqui não vai funcionar. Então, você vai lá, depois do WSL instalado, você entra no WSL, aí, se o Brian puder passar esse comando aqui, que ele tá aqui na minha tela, né? Mas, acho que até eu posso fazer isso. Aqui, vou botar no Discord aqui, mandar para vocês. Aqui. Para quem.
Então daí, assim, primeiro a gente instalou a NVM, e daí depois com o NVM você instala um Node, né? Então você é só seguir esses passos aqui para a gente poder ter um Node. Isso tudo, tanto o Git quanto o WSL quanto o Node, são instalações pré-ICP, sim, mas que tudo isso a gente vai estar usando ali enquanto a gente estiver codando. Alguma dúvida aí, Brian? A galera? Acho que a principal dúvida aqui era que a pessoa perguntou se agora é igual, assim, a partir de agora vai ser igual para todo mundo, porque uma vez que você está usando o WSL, você está usando o Linux e o Mac é igual, então, tipo, a partir de agora, tipo, tudo que a gente vai fazer no curso vai ser igual para todo mundo. Isso, Então exato. isso é muito importante. Isso. Por exemplo, isso aqui, ele não funciona no Windows nativo, mas ele funciona no WSL. O WSL, ele é como se fosse o Linux dentro do seu Windows. Então, a gente fez isso aqui exatamente para estar todo mundo no mesmo lugar. Então, quem tem Linux, Mac ou WSL, vai estar todo mundo igual, e daí você consegue usar todos os comandos iguais. Assim. Como é que tá aí o pessoal? Alguém já conseguiu instalar até o Node? Tá tendo dificuldade? Vamos ver os códigos O também. pessoal perguntou aqui se versões mais recentes do Node funcionam. Hum, acho que Já tem o sim. Node no Windows. Preciso instalar utilizando a partir do WSL, se eu não me engano, sim, Sim. né? O WSL, ele funciona diferente do Windows. Então, qualquer coisa que você instalar no Windows não funciona no WSL e no WSL também não funciona no Windows. São coisas separadas. É como se fosse um Linux separado lá. Mas os arquivos você consegue. O WSL, talvez tenha que esperar um pouco, ou talvez executar o WSL como administrador. Talvez resolva o que o Guilherme Henrique falou. A utilização do Node terá algum impacto? Cara, eu acredito que não vai ter impacto. Assim, é complicado porque as coisas vão se atualizando, né? Então, eu acredito que a última versão do ICP, do Motoko, não vai dar problema com versão mais recente, mas fica de olho. Tenta com o Node 20, é para dar certo. Se tiver algum problema, volta pro 18, mas eu acredito que dá certo. Parece que tem que reiniciar o PC, segundo estão falando. Essa aula vai ficar gravada sim, Torepa. Tranquilo, pessoal. A gente vai tocando aqui. Tipo assim, a ideia é ficar gravado e vocês podem fazer depois Eu de acho assistir uma que prática. acho É que que, reiniciar vai é que o demorar início é muito, muito difícil talvez. mesmo. É que o início é muito difícil mesmo, porque eu acho que principalmente pra quem não é developer, tem que ter as coisas setadas. Mas, tipo, depois, uma vez que já tá tudo setado, vocês vão poder acompanhar muito tranquilamente na máquina de vocês. Mas, então, tipo, vai ficar gravado e aí vocês fazem com calma esse setup, tá tranquilo. Sim, exato. Mas sim, para a próxima aula é importante estar todo mundo já acertado com isso, que a gente vai assumir que está todo mundo com essa base, assim. Claro, assim, às vezes dá um problema, coisa de versão é uma parada que quem é desenvolvedor sabe que às vezes muda, mas tendo o básico, a gente consegue fazer. Tá bom, então todo mundo primeiro instalou os pré-requisitos, instalamos o Node, beleza. Agora a gente vai para o DFX, ou DFX, como o Brian fala. Essa ferramenta é a ferramenta para a gente rodar ICP, fazer o deploy dos contratos inteligentes, né? Então, mais uma vez, mais um comando assim. É bom, galera, fazer na ordem, né? Depois do Node, você faz o DFX, e daí tá, você vai e aí você pega esse comandinho aqui e a variável tem que ir pro path sim, Gabriel, mas fecha o terminal e abre de novo. Isso aí é o padrão. Quando você fecha e abre de novo, ela geralmente vai pro path. Inclusive, está escrito isso aqui, eu acho. O DFX também, você instala, né? Você roda esse comando aqui, mais uma vez, no terminal, seja do WSL, Linux ou Mac. Você instala,
E daí você fecha e abre. Se você tentar usar sem fechar, ele não vai achar. Então é só fazer isso. Aí você verifica que tá certo aqui. Hum? Não, o que eu ia falar é que é verdade. É uma coisa que depois que você tá com o tempo desenvolvendo, você vê que, tipo assim, você precisa, quando você instala as coisas, você precisa fechar e depois abrir o terminal de novo, sempre. Então, tipo, verdade, eu acho que foi É, algo que a gente não fez, mas, tipo, você precisa fechar, tipo, instalou, fechou o terminal, abre de novo e aí depois você consegue ver se de fato aqui, ó. tá tudo Eu certo. botei, eu botei aqui porque eu sei que é uma parada que às vezes a gente perde tempo sem saber que é só fechar e abrir de novo. Tanto para o Node quanto para o DFX, a gente faz isso daí para verificar, faz isso. Eu tô eu acredito que é a versão mais nova, que é o DFX 0.20.1, mas qualquer versão perto disso não é para dar muito problema. É bom a gente estar com versões parecidas, porque que a gente vai ter os mesmos problemas, né? Porque quando as pessoas estão com versões muito diferentes, pode não funcionar direito. Então eu vou dar um tempinho aí. Então, Node, DFX. Vamos dar uns minutinhos para depois a gente já poder executar o DFX e fazer a primeira coisinha. Primeiro contrato, o primeiro canister de todo mundo. Deixa eu ver o Discord aqui. É 18. A versão do Node é 18. Isso. O DFX, essa versão que a gente tá, a 0.20.1, eu acredito que é o 0.20.1, isso. Eu acredito que é a versão mais atualizada. Mas é bom a gente estar nessa versão todo mundo para ficar certinho. Não, o Node você vai instalar dessa maneira: nvm install 18. Isso, Node.js. Aqui na verdade você está instalando nvm e depois do nvm você instala o Node. É um pouquinho complicadinho, mas uma vez que você fez, fica padrão. Aqui o Consigo instalar pelo DFX. WSL? Sim, você Tem precisa que instalar ser pelo pelo WSL. WSL. Se você Porque é o botar sem ser seguinte, ó. pelo WSL, não vai funcionar. Porque quando você abre o WSL, é como se você abrisse tudo de novo. Inclusive, talvez a gente até tenha que ver, por exemplo, vou dar um exemplo. Talvez alguns desenvolvedores usam VS Code, que é uma IDE, por exemplo. É, você precisa instalar suas extensões do WSL de novo no VS Code. Não, tipo, são dois ambientes diferentes, na verdade. Então, tipo, muitas coisas você vai ter que instalar de novo. Então, sim, instala de novo, mas assim, é tranquilo. Não, Isso, não é tem bem, problema. é bem tranquilo. E, Assim, inclusive, tipo, eu volto a falar, acho que pra quem não pegou, acho que é importante. Eu uso Windows e eu posso falar, gente, se você quer desenvolver, você tem que desenvolver tudo no WSL. O Windows dá muito problema. Então, tipo, é muito importante usar a partir de agora só o WSL. isso. É uma dica que acho que qualquer desenvolvedor com um pouco mais de experiência vai falar também. Como estamos aí? Não registra username do mundo. Eu não entendi a sua dúvida, Lucas. Consegui baixar o DevX de boas, mas será que tem alguma execução que entra em conflito com o Node estando em execução? Assim, pode ser que tenha conflito de versão. Tipo, não tem como eu garantir que não. Mas se você instalar as versões que a gente falou, a 18 para o Node, acredito que é a versão mais nova também, mas o que a gente testou foi com 18. Hum, acho que não deve ser um problema. Na verdade, deixa eu testar qual versão eu tô.
Eu tô, na verdade, com a versão 21 aqui e o meu funciona. Então, então acho que não é para ter problema de versão, gente. Verdade, eu acho que a gente teve um pequeno erro aqui que talvez a gente não tenha falado do VS Code. Acho que é bom falar disso. No nosso slide, pessoal, instale isso aqui que é o VS Code, que é para vocês visualizarem o código. Acho que é bem importante. Então, tipo, é bem tranquilo, tá? Vocês vão ver que é super fácil depois você usar o VS Code. Mas só instala ele. Acho que ele é a coisa mais fácil de instalar. Acho que o resto das coisas é mais difícil, que tem que Sim. rodar algum comando. O VS Sim. Code é só você instalar mesmo. Se você usa outro, a gente chama de IDE. Se você usa outro também não é um problema. É só que a gente usa o VS Code, ele é bem básico, assim, ele tem tudo, então acho que é bom. O Richard falou que o ICP tem a própria ideia. Então, a ICP tem um playground, que é o Motoko. Inclusive, a gente vai mostrar o playground para vocês depois. Mas para IDE usa o VS Code. Assim, é a nossa recomendação. Se você quiser usar bloco de notas, também funciona, mas vai ser um pouco pior, eu acho. O PDF vai ser postado? Sim, o PDF vai ser postado junto com os vídeos das aulas, sim. Tudo aqui a gente Eu vai. acho, Tudo aqui é público. eu acho que para não ficar tão tarde assim, acho que a gente Isso, verdade. já pode seguindo. Tá, então agora já temos o DevX, já temos o Node aqui. Criando o canister. É, é bem simples, a gente vai criar o primeiro canister. Eu vou fazer isso agora no meu terminal aqui para todo mundo ver. Eu vou, no meu Luiz, só caso, tá um pouco pequena a letra, se puder só aumentar um tá? pouco, dar um zoom Como é- aqui. Sabe, sabe como é que faz meu? Eu esqueci qual que é o comando para aumentar a letra. Tenta colocar Ctrl mais, alguma coisa assim. É que eu não sei MacBook, então não sei. Acho que é aqui. Vou fazer aqui. Pera aí. Não, não, Ctrl mais? Será que aumenta? Melhorou? é isso aí mesmo. Uhum, Show. sim. Você vê. É difícil lembrar de tudo, gente. Ó, tá num tamanho bom já? Acho que dá Tá. pra aumentar um Tá pouco mais, bom? pro pessoal ver bem. Tá, beleza, bora lá. Show. Então aqui eu tô. Vocês vai estar no seu terminal aí, você vai chegar onde você quer. Aí eu vou dar um DFX aqui. Primeiro eu vou dar um DFX version aqui para ver se tá tudo certo. Então, eu tô com o DFX na versão 0.20.1. Tá tudo certo. Vou dar um Node version aqui para ver se tá tudo certo também. Tô. A primeira coisa na verdade, eu vou abrir outro terminal aqui. Com esse primeiro terminal, vou fazer uma coisinha aqui. Vou dar um Eu tenho que DFX trocar um. start. Aqui eu abri outro terminal. Tem aquele lá, mas por enquanto não vamos para ele. Vou dar um DevX start. Esse DevX start, o que ele vai fazer? Ele vai pegar, vai meio que rodar a ICP localmente no meu computador. Então eu vou ter uma versão local da blockchain rodando no meu computador, uma versão de teste, né? E daí ele vai ter um dashboard para isso. Eu vou pegar esse dashboard que é um linkzinho, você pega ele, se cola no seu navegador aqui. Então aqui eu vou colar aqui. Então aqui eu já tenho alguns clusters aqui, porque eu já tinha mexido, mas eu tenho a minha réplica do ICP com dashboardzinho rodando no meu computador aqui. Show? Beleza, então esse aqui tá tudo funcionando, rodando. Quando vocês fizerem da primeira vez, vocês vão sair com nada aqui, porque eu já tava com alguns aqui antes. Mas não é para ter nenhum canister ID quando você fizer isso da primeira vez, é para estar sem nada aqui. Então, beleza, eu estou rodando aqui já. Eu vou dar um Ctrl C aqui, só para fechar isso. Beleza. Então, agora, voltando para aquele primeiro lá, eu vou criar um novo projeto. Então, dá DevX, New. Então, DevX New, aí você escolhe o nome. O nome que eu vou escolher é o nome padrão, que é o nome Hello, de Hello World. Aí, quando você vai escrever, a gente vai. O contrato, o Cancer, ele já vem com front-end e com back-end. Aí a gente vai escolher a linguagem back-end.
Nesse curso, a gente vai estar usando o Motoko. Então, a linguagem do back-end é Motoko. Aqui você pode andar para cima e para baixo, mas a gente vai fazendo Motoko, então dá um Enter. Front-end. Front-end, a gente tem vários frameworks também. Front-end pode ser qualquer um, não tem problema. Mas a gente vai trabalhar com o React, que eu acho que é um dos mais padrão. É o que a gente mais sabe também, então legal. Então, mas tipo assim, a princípio o front-end pode ser qualquer coisa, mas a gente vai estar usando o React, e daí quem for seguir a gente segue, usa o React também. Aí, ele está falando de algumas features extras. Você pode escolher essa aqui, a gente vai estar falando delas depois, mas a princípio a gente vai. Não vamos botar nenhum, eu vou botar essa internet identity aqui só para começar. Fazendo isso, ele vai criar o meu DevX aqui, tal. Então ele está instalando tudo. Então ele assim, eu preciso do Node para fazer isso, porque o front-end e tal já vem em JavaScript. Então eu preciso disso. Show. Então aqui eu já criei tudo, né? E daqui ele já até fala. Se a gente der um ls aqui, ele criou a pasta hello. Essa pasta não existia antes. Eu vou e dou um cd hello. Tá. Agora, quem já tem o VS Code instalado, até uma dica, o code, né? Code, ponto. Ele vai abrir o VS Code aqui. Então não se assustem, mas eu vou dar um code ponto, ele vai abrir o VS Code já com tudo que eu preciso. Que já na pasta que eu tô. Inclusive com Git e tudo mais. Para quem não tiver o code no Path ou algo assim, você pode abrir no VS Code. Esse aqui é o VS Code, né? Para quem não conhece, para quem ainda é novo nesse mundo. Esse aqui é o VS Code. Você pode vir aqui e você pode abrir o VS Code manualmente, dar um Open Folder. Open Folder é o melhor, que daí você abre a pasta, né? Aí você vê todos os arquivos. Mas para quem já tem ele no Path, pode fazer igual eu fiz, dar um code espaço ponto, e daí ele já abre. Então, eu vou mostrar aqui. Então, quando a gente cria o nosso canister, ele já está aqui, né? Então a gente tem o Node Modules, né? Para quem não sabe, o Node Modules é onde fica todas as dependências do nosso código. Então, isso aqui tem infinitas pastas aqui, já vem por padrão. Aqui, né, tem o README, que é meio que o README que já vem por padrão também, que é tipo assim, como você testa, como você faz, tudo, todas as coisinhas aqui e tal. Então, quem tá em inglês, né, mas todo mundo dá uma lida aí, algumas configurações, então, tipo assim, tudo com configuração padrão. E dentro de Source, SRC, a gente tem o back-end e o front-end, né? Então, front-end, caso alguém aqui, né, seja bem iniciante, front-end é a interface que você entra no site, tem a interface, e no back-end a gente tem o servidor, basicamente. Então, o back-end ele vai ficar a lógica da sua aplicação, e no front-end vai ficar a interface com o usuário, os botões, as cores, as coisinhas bonitinhas, basicamente. Então, esse front-end aqui é um front-end no React, né? Então, como a gente usou o framework React, o front-end vai ser assim, ele já vem tudo padronizado. A gente pode abrir aqui, né? Então, assim, tem várias coisas aqui, mas vamos abrir o app.js, que é onde está esse código aqui. E o back-end tem o Motoko, basicamente. Então, é isso aqui, só passando um pouquinho pelos códigos que a gente gerou. Isso aqui é meio que um app padrão. Então, ele vai dar um dfx deploy aqui. Aqui é que já está no meu. Pô, tem muita coisa aqui. Aqui. Aqui tá no slide, né? Mas, ó, quando a gente faz o primeiro canister, ele é para vir nesse modelo aqui. Eu até dei um print, que daí todo mundo consegue ver, e se tiver diferente disso aqui, é porque teve algum problema. Mas, a princípio, ele vai criar isso tudo, e aí você já tem o seu primeiro canister. Alguém conseguiu aí? Tem algum feedback aí, ô Brian? Pode mostrar rapidinho como instalar a extensão do Motoko, pessoal? Ah, fechou. Boa. Aqui, ó, quando você entra aqui, você tem a extensions. Aqui eu vou para. Inclusive, eu vou desinstalar ela primeiro. Eu vou dar um uninstall aqui. O que acontece? Quando eu dou um uninstall, já sei, deixa eu fechar e abrir de novo. Que daí acho que vai mudar. Quer ver?
Eu fechei o VS Code e abri de novo. Quando vocês fizerem Entendi. sem ter extensão, o código vai estar assim, vai estar branco. E assim, ele funciona, né? Só que quem é desenvolvedor gosta de um código coloridinho para facilitar a vida. Então, para o VS Code entender, a gente vai na extensão aqui, você procura Motoko, não tem muito erro, né? Acho que não é um nome muito difícil, porque não é um nome muito padrão. Aí vai ter várias, mas você vai na que tem mais, né? Geralmente você vai na que todo mundo usa. Então tem uma aqui que tem 54 mil pessoas baixadas, então a gente vai usar essa. Então a gente instala aqui e já deve estar funcionando aqui. Pronto. Então o meu código estava branco, agora ele está coloridinho, com as cores aí, padrão, e eu já facilita, tá vendo? Eu já consigo diferenciar as coisas, facilita bastante. Tá. Beleza. Então, esse aqui é o código e tal. Então, agora que eu já tenho isso funcionando, a gente já criou o canister aqui. Assim, eu já dei o DFX start, né? Agora a gente vai dar o DFX deploy. Deixa eu ver se eu... na verdade, eu não sei se vocês lembram, mas eu tinha fechado. Eu tinha fechado o start. Eu tinha dado start, aí eu fechei. Então, se você der um deploy, igual eu fiz aqui, sem dar o start, ele não funciona. Isso aí você precisa de dois terminais diferentes. Então, num terminal, você pega, dá um def start, aí você espera, ele vai estar rodando lá com o dashboard. Aí, a gente vai no outro terminal e dá um def deploy. Esse def deploy dentro da pasta hello. Se você ver aqui, se eu der um ls, a gente vê todos os códigos aqui. Vou dar um defx deploy. Aí ele vai deployar os canisters, ele vai criar os canisters, o back-end, ele já criou o canister, criou o front-end. Vamos ver. Show. Então, o canister já foi deployado. Então, a gente pode pegar aqui, ó, por exemplo, aqui você já tem o front-end. Top. E eu posso vir aqui. Deixa eu ver aqui no dashboard. Aqui, ó, ele mudou o link. Acho que é 60.230. Esse aqui é o anterior. Isso aqui mesmo. Tá vendo que ele já criou novos canisters? Eu tinha acho que 4 ou 6. Ele já criou mais aqui. Aí aqui eu vou. Isso aqui é o link do front-end, né? Eu vou aqui e daí eu já tenho o meu front-end aqui. Então aqui eu vou botar meu nome aqui, Luiz. Eu dou um clique, né? Ou para os meus. Quero ver todo mundo colocando o seu nome, tirando Isso, print e enviando aqui no chat. isso. Eu vou botar o meu apelido na faculdade é Olaf, então eu vou botar Olaf aqui. O Brian, para quem não sabe, o apelido dele é Senna. Então já fica aí já o. Não, meu apelido é Bri. Então, vamos botar abrir aqui. Então, você clica aqui, beleza. Então, ele já está funcionando, né? Então, mas por que isso acontece, né? Eu vou dar uma passadinha rápida aqui pelo código. Hoje, de fato, é mais para a gente ver como funciona, ver as coisas assim acontecendo. Assim, mas aqui eu tenho o meu código do front-end, né? Eu não vou entrar muito em detalhes, mas vamos olhar aqui esse aqui. Por mais que você não saiba o que está acontecendo, a gente tem uma função que só tem uma função, né? Que chama greet, e tem um nome. Que, como, assim, basicamente, né? A gente olha aqui, por mais que a gente não conheça, vocês não conheçam a sintaxe, dá para imaginar, pô, eu tenho um nome, que ele é um texto, né? Ele vai pegar e vai pegar o nome da pessoa que eu passar e vai dar hello, nome, certo? Então, assim, a sintaxe é um pouco diferente, mas acho que a lógica aqui é bem padrão, bem simples. Então a gente faz, então, basicamente, o nosso back-end é o quê? Ele é um contrato inteligente que ele pega um nome, ele bota hello nome e retorna esse nome. E essa string que a gente chama, né? Então, se eu for aqui no front-end, olha aqui, eu tenho meu hello back-end, né? Então, basicamente, o meu front-end, ele pegou o back-end aqui, tá vendo?
Se você olhar, ele pega o hello backend e dá um ponto greet no meu name, que name aqui ele pega como input. Assim, não vou aumentar em detalhe, mas ele pegou o name aqui como input. Não vou entrar em detalhe aqui de promise e tal, mas ó, ele basicamente pegou o name e deu ponto greet, né, no name e apareceu isso aqui. Então, de maneira muito simples, a gente, assim, esse aqui é o padrão, né, o mais básico possível, mas a gente tem o front-end e o back-end, e que para quem já programa em JavaScript, isso aqui é o padrão, né? Tipo assim, isso aqui é o padrão de como você trabalha com requisições assíncronas, é um DEN. Eles nem tem um cat, mas um DEN, né? Tipo assim, é uma promise que você consegue fazer porque a gente tem uma função assíncrona, né? Então, assim, se fosse em Ethereum, isso aqui não seria possível fazer. Não dessa maneira, pelo menos, né? A gente teria que fazer de maneira diferente. Porque aqui eu consigo lidar com o meu back-end como se fosse uma requisição HTTP padrão. Então, isso facilita muito. Quem já tem conhecimento de desenvolvimento, front-end, back-end, vai ver que tem muita coisa parecida aqui exatamente por conta disso. Então, aqui eu não vou entrar em muitos detalhes de todo o resto aqui, mas a gente viu, né? A gente tem o back-end dá um greet aqui, que é a função que foi criada aqui, e a gente faz isso de uma maneira bem simples. E, gente, dúvidas, perguntas, falas, algum feedback? Nossa, essa é uma pergunta muito boa. Ele falou: você tentou reiniciar o seu computador? Porque, putz, O Lucas aí perguntou se o DFX Start é na mesma pasta Word. O DFX Start é em qualquer pasta. O DFX Deploy tem que ser na pasta do seu contrato. O Start é em qualquer lugar. O Christian, sim, assim, você vai conseguir ver essa aula gravada depois, não tem problema. isso. Ela vai estar online para todo mundo ver depois. A gente já imaginou que teria muito problema no setup, então tá tranquilo. A Tipo, gente gente, deixou um essa tempo pro muito tempo bom. pro setup e tal. Bom, é que, tipo assim, esses problemas eles são muito específicos às vezes, assim. DFK, não Cara, é DFX, né? se tem algum comando para desinstalar o WSL, eu não sei, mas eu acho que, tipo, é bem tranquilo você pesquisar isso, tipo, ver como desinstala e tal. Sim. Se tiver alguma dúvida, Sim, pode, assim, pode falar com a gente depois. sim, o DFX, ele é bem específico da ICP. Então, acho que vai ter talvez um pouco menos de coisa online. Mas o WSL, o Node, assim, é o padrão do mercado. Então, todo mundo pode. Então, tipo assim, vai ser fácil achar. Provavelmente o problema que você já teve algum chinês que também teve. Ou já teve alguém que já teve, então tipo. Ei, Luiz, É, inclusive, tem como vocês. Vamos já finalizando aqui, até porque já vai dar o tempo. E a gente já uhum. pode falar também sobre as informações da próxima aula. Isso, é verdade, tá bom. Só para finalizar aqui, né, nosso slidezinho. Bem, aqui como a gente consegue dar o deploy, como a gente consegue interagir, então a gente, assim, meio que eu tenho o nosso canister, né? Ao invés de usar via front-end, eu poderia usar isso aqui, né? Isso aqui vai estar, depois vocês podem copiar, mas assim, eu tô aqui, por exemplo, posso fazer isso. Vamos ver se dá certo. Ó, deu certo. Eu poderia dar send. Então, assim, eu meio que faço uma requisição, só que ao invés de fazer do front-end, eu faço da minha CLI, que a gente chama. Já funciona também. Então, só para quem quiser Boa ver isso aqui. pergunta aqui. Quando executa e deploy, todo o código-fonte é gravado no blockchain da ICP? Então, é porque é o seguinte, ó, quando você dá o DFX start, você está rodando uma rede local. Você não está rodando ainda dentro do que a gente chama de mainnet do ICP. Isso. Então, isso é um próximo passo. A gente quer que todo mundo, tipo assim, faça um setup básico. A gente imagina que tem muitos aqui que não são desenvolvedores. Então, tipo assim, dado o setup básico, aí nas próximas aulas, se preparem, gente. As próximas aulas vão ser mais complicadíssimas. Vão ser mais código mesmo, assim. E aí sim a gente vai conseguir colocar esse código no que a gente chama de mainnet, que é na própria blockchain do ICP. Por enquanto, a gente está Isso. rodando ele localmente.
Tipo assim, a gente meio que tá rodando uma cópia da blockchain aqui dentro do nosso computador, e daí, não sei se essa foi a sua pergunta, mas o código que a gente fez, ele é compilado para o WASM, que é o WebAssembly. E daí, quando a gente cria esse WebAssembly, esse código em WebAssembly, ele vai no caso, ele vai para o local, mas se fosse mainnet, ia para a mainnet da ICP, basicamente. Luiz, os Perguntaram aqui se links. você pode dar os link puts, não, não, os links eles estão em grande maioria nos slides, então a gente vai Tá tudo no disponibilizar os slide. slides. O Tipo assim, ó, João, sobre projetos. ele mandou ali o ecossistema, acho que os principais exemplos estão aí. Mas eu acho que também uma coisa que é bem legal também pra vocês verem é, tipo assim, se você tentou, eu não sei se a sua pergunta também, tipo, era projetos no geral ou exemplos, mas tipo, eu mandei dois links, um do Playground, vou até mandar de novo, e um do Book, que é o seguinte, ó, para quem quiser já se adiantar, vai ter esse book aqui basicamente fala sobre a linguagem Motoko em si. E esse playground, ele vai ter vários projetos de exemplo para você brincar, tipo assim, um counter, uma Ó, calculadora, eu vou e que botar são aqui no projetos mais counter. básicos. Aqui já A ideia tem no, um contatozinho. a ideia no final desse curso é a gente fazer um projeto mais complexo em ICP. Tipo, esse é um projeto bem fácil, assim. A ideia é a gente fazer esse projeto já nas próximas aulas, mas assim, do meio para o final do curso a gente sentar e fazer um projeto realmente grande. Isso aí. E tá, alguém perguntou sobre as informações das próximas aulas. A próxima aula será sábado, eu acredito que às 14 horas. Então, tipo, a gente vai ficar fazendo quarta às 20 e sábado às 14. E aí, a próxima aula vai ser comigo e eu vou começar a dar TypeScript para, acho que tem alguns devs de Web 2 aí. Vocês vão me ajudar. Tipo assim, a ideia é que vocês saibam mexer tanto no front-end quanto no back-end. Eu sei que isso não é muito ICP, mas a ideia é que a gente tenha, tipo, um completo panorama sobre como desenvolver. Então, tipo, a próxima aula não vai ser ainda tão em Motoko, ela vai ser mais em TypeScript e vocês entenderem o básico de desenvolvimento. Não, é sábado, né? Isso, sábado. Sábado ele perguntou aqui se amanhã vai ter live de novo. É, vai ser quarta e sábado as aulas, assim, pelas próximas 4 semanas. Então, o padrão das aulas é às 8 da noite, na quarta, e às 2 da tarde, no sábado. Exatamente. Lin Uriel. O link do conteúdo dos slides a gente vai estar mandando. A gente vai subir no GitHub e vai mandar para vocês. Mas tudo vai estar disponível. O PDF e as aulas. Mais alguma dúvida, pessoal? A gente vai dar uns 5 minutos aqui para mais dúvidas, mas a princípio eu acho que era isso que a gente queria passar na aula de hoje, pessoal. Tipo, cara, vocês entenderem o CP, entenderem, tipo, o ecossistema, diferenças, o que que é blockchain. A gente sabe que talvez alguns aqui nem sabem o que é blockchain. E vocês fazendo o setup inicial. Tipo assim, vocês viram, acho que aqui fazendo com a gente, que não é trivial fazer um setup. Então, Isso. acho que é por isso que também resolveu uma aula só para isso. Isso. Amanhã tem a call da comunidade também. Normal, assim, mas não vai ser do Bootcamp, né? Bootcamp é quarta e sábado, call da comunidade na quinta-feira. Participem de todas, time. Não tem como. Ixi, pode ver aula aí todas as vezes, vai estar online. Qualquer dúvida a gente vai estar também disponível no Eu vi que Discord. muita gente não pode sábado, assim, tipo, a gente vai fazer sábado às 14 horas, mas dependendo nas próximas a gente pode ajustar algum horário, ajustar alguma coisa aqui. Mas essa aula de sábado, agora nesse sábado às 14 horas, está confirmado. Bom, o DS Duarte pode mandar sim perguntas mais avançadas, específicas, a gente vai responder na medida do que a gente consegue também, se você é mais experiente. Mas a gente vai estar disponível sim, tá bom? É que Duarte, eu acredito que talvez você tenha achado um pouco mais básico por você já ter feito algumas coisas, mas assim, a ideia é a gente avançar bem rápido, assim, tipo. Sim, Afinal, é só um mês de curso e, tipo, a ideia no final, do meio pro final, a gente já fazer um projeto complexo em CP.
Então fica tranquilo, tipo, acho que a primeira aula com você já tinha feito algumas coisas, talvez tenha achado um pouco básico, mas fica tranquilo que a gente vai apertar, nos próximas aulas. Isso aí. Mas, gente, pode ficar tranquilo que mesmo quem não sabe, assim, a gente vai dar todo apoio. É, os links da aula ficam no Discord, a gente vai estar compartilhando tudo no Discord, sim. E Tória, pode ficar tranquilo que você vai aprender. A gente aprender, você vai aprender também. Muito bom. O Décio Duarte. Eu e o Brian, a gente foca, a gente já está desenvolvendo para level 3 Vocês, tem um tempo. inclusive, pode. A gente mandou nosso GitHub, nosso Twitter, fica à vontade. E tem o meu GitHub, e tem meu Discord aqui, então fica à vontade de perguntar pra gente. Isso aí, Tá estamos tranquilo. disponíveis. Mais alguma dúvida, time? Dúvida, Senão pessoal? daqui a pouco a gente fecha. Isso, acho que esse era o que a gente tinha para falar com vocês hoje. Para quem é mais experiente, talvez tenha sido algo mais básico, mas a gente acha importante estar todo mundo nivelado, todo mundo já conhecendo, todo mundo instalado. E daí, quarta-feira, a gente vai estar mais focado em código mesmo, algumas coisas mais específicas. A gente agradece aí pela participação de todo mundo, muita gente participando e prestando atenção, gente. Muito obrigado aí. A gente vai ter um mês de E chama os aulas. amigos que. Isso Chame os aí. amigos que não participaram dessa aula para participar das próximas. Isso aí, gente. Não tem problema, ainda dá tempo de pegar o certificado. Boa. É, é isso. Foi. É Vamos dar isso, ó. 2 minutinhos. Acho que é isso, né, gente? Acho que as dúvidas acabaram, os agradecimentos ficam, mas a gente agradece muito. E é isso, pessoal. Acho que já tá tarde. A gente vai tentar trazer um pouco mais rápido nas próximas aulas também. É Isso. isso, abraço, pessoal. Boa noite. Bora, gente. Boa Adeus. noite. Até sábado.